Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Bom, provimento 73 do CNJ de 2018, que dispõe sobre a alteração do nome das pessoas transgênero. Considerando a legislação internacional de direitos humanos, em especial o Pacto de São José da Costa Rica, que impõe o respeito ao direito ao nome, artigo 18, ao reconhecimento da personalidade jurídica, artigo 3º, à liberdade pessoal, artigo 7.1, e à honra e à dignidade, artigo 11.2, considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual a Confederativa do Brasil é signatária e cujos dispositivos devem ser observados sob responsabilidade internacional, considerando a opinião consultiva número 24/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dá identidade de gênero, igualdade e não discriminação e define as obrigações dos Estados-partes no que se refere à alteração do nome e identidade de gênero, considerando o direito constitucional à dignidade, artigo 1º, inciso 3, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, artigo 5º, inciso 10, à igualdade, artigo 5º caput, da Constituição, tudo aquilo aqui da Constituição Federal, a identidade e expressão de gênero sem discriminações, considerando a decisão da Organização Mundial da Saúde de excluir a transexualidade do capítulo de doenças mentais da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde, que é o código CID, considerando a possibilidade de o Brasil, como Estado-membro das Nações Unidas, adotar a nova CID a partir de maio de 2019, quando da apresentação do documento da Assembleia Mundial da Saúde, sendo permitido desde já o planejamento e a adoção de políticas e providências, inclusive normativas adequadas à nova classificação. Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal conferir o artigo 58 da Lei 6.015, 31 de dezembro de 73, interpretação conforme a Constituição, reconhecendo o direito da pessoa transgênero de que desejar, independentemente de cirurgia de redesignação, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, a substituição do prenome e gênero diretamente no ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme a DI número 4275 do Distrito Federal, considerando a decisão proferida nos autos do pedido de providências número, tá aqui o número do processo, que é o 0005184-05.2016.2.00.0000, entramos no Conselho Nacional de Justiça, resolve. Artigo 1º, dispor sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais. Artigo 2º, toda pessoa maior de 18 anos, completos, habilitados à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer no ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais a alteração e averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. Item 1º, o parágrafo 1º, a alteração referida no caput deste artigo poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência. Parágrafo 2º, a alteração referida no caput não compreende a alteração dos nomes de família e não pode ensejar a identidade e prenome quanto membro da família. Parágrafo 3º, a alteração referida no caput poderá ser desconstituída na via administrativa mediante autorização do juiz corregedor permanente ou na via judicial. Artigo 3º, a averbação do prenome, do gênero ou de ambos poderá ser realizada diretamente no ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, onde o assento foi lavrado. Parágrafo único. O pedido poderá ser formulado em ofício no Registro Civil de Pessoas Naturais, diverso do que lavrou o assento. Neste caso,
Neste caso, deverá o registrador encaminhar o procedimento ao oficial competente, às expensas da pessoa requerente, para averbação pela Central de Informações e Registro Civil, CRC. Artigo 4º. O procedimento será realizado com base na autonomia da pessoa requerente, que deverá declarar perante o registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais a vontade de proceder à adequação à identidade mediante a averbação do prenome, do gênero ou de ambos. Parágrafo 1º. O atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual e ou tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico ou psicológico. Parágrafo 2º. O registrador deverá identificar a pessoa requerente mediante coleta, em termo próprio, conforme o modelo constante no anexo deste provimento, de sua qualificação e assinatura, além de conferir os documentos pessoais originais. Parágrafo 3º. O requerimento será assinado pela pessoa requerente, na presença do registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais, indicando a alteração pretendida. Parágrafo 4º. A pessoa requerente deverá declarar a inexistência de processo judicial que tenha por objeto a alteração pretendida. Parágrafo 5º. A opção pela via administrativa, na hipótese de tramitação anterior de processo judicial, cujo objeto tenha sido a alteração pretendida, será condicionada à comprovação de arquivamento do feito judicial. Parágrafo 6º. A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, no ato do requerimento, os seguintes documentos: Inciso 1, certidão de nascimento atualizada. Inciso 2, certidão de casamento atualizada, se for o caso. Inciso 3, cópia do Registro Geral de Identidade, RG. Inciso 4, cópia da identificação civil nacional, se for o caso. 5, cópia do passaporte brasileiro, se for o caso. 6, cópia do cadastro de pessoa física, CPF, do Ministério da Fazenda. 7, cópia do título de eleitor. Tem o aqui, não sei porque não tem o 8, foi logo pro 9. Cópia da carteira de identidade social, se for o caso. 10. Comprovante de endereço. 11. Certidão do distribuidor civil do local de residência dos últimos 5 anos, estadual ou federal. 12. Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal. 13. Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal. 14. Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 5 anos. 15. Certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos 5 anos. 16. Certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos 5 anos. 17. Certidão da Justiça Militar, se for o caso. Parágrafo 7º. Além dos documentos listados no parágrafo anterior, é facultado à pessoa requerente juntar o requerimento para instrução do procedimento previsto neste provimento os seguintes documentos: Inciso 1, laudo médico que ateste a transexualidade ou travestilidade. Inciso 2, parecer psicológico que ateste a transexualidade ou travestilidade. Inciso 3, laudo médico que ateste a realização de cirurgia e redesignação de sexo. Gente, só uma observação aqui minha, observe que aqui ele fala facultativo e no começo do provimento ele está alinhado com a ADI, tá? Vamos prosseguir. Parágrafo 8º. A falta do documento listado no parágrafo 6º impede a alteração indicada no requerimento, que são aqueles documentos, né, que a gente viu antes, mas não esses facultativos. Parágrafo 9º. Ações em andamento ou débitos pendentes, na hipótese dos incisos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, parágrafo 6º, não impedem a averbação da alteração pretendida, que deverá ser comunicada aos juízos e órgãos competentes pelo ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, onde o requerimento foi formalizado. Artigo 5º. A alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ou determinação judicial, hipótese em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. Artigo 6º. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação,
Com o desejo real da pessoa requerente, o registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais fundamentará a recusa e caminhará o pedido ao juiz corregedor permanente. Artigo 7º. Todos os documentos referidos no artigo 4º deste provimento deverão permanecer arquivados indefinidamente, de forma física ou eletrônica, tanto no ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que foi lavrado originalmente o Registro Civil, quanto naquele em que foi lavrada a alteração, se diverso do ofício do assento original. Parágrafo único. O ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais deverá manter índice em papel e ou eletrônico, de forma que permita a localização do registro tanto pelo nome original quanto pelo nome alterado. Artigo 8º. Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, no qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 1º. A pessoa requerente deverá providenciar a alteração dos demais registros que digam respeito, direta ou indiretamente, à sua identificação e nos documentos pessoais. Parágrafo 2º. A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá da anuência deles, quando relativamente capazes ou maiores, bem como na de ambos os pais. Parágrafo 3º. A subsequente averbação ou alteração do prenome e do gênero no registro de casamento dependerá da anuência do cônjuge. Parágrafo 4º. Havendo discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos parágrafos anteriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. Artigo 9º. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas na Lei nº 10.169, 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á as averbações à tabela referente ao valor cobrado para a averbação de atos do registro civil. Parágrafo único. O registrador do registro civil de pessoas naturais, para os fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes à gratuidade dos atos. Artigo 10. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. Ministro João Otávio de Noronha. E depois tem um anexo aqui que não precisa ler.